Olá, seja muito bem-vindo ao Estética em Alta Frequência, um podcast da HTM e da Tulípia, duas grandes empresas que já estão há mais de 25 anos no mercado da estética, trazendo cada vez mais inovações tecnológicas e dermocosmético. Hoje estou aqui com uma pessoa muito especial, o CEO da Tulípia, Richard. Se apresenta pra gente. Muito bom estar aqui com a HTM, criando esse programa juntos aqui. Eu sou o Richard, CEO da Tulípia Cosméticos, estou há 8 anos nessa empresa incrível. E aí a gente vai falar um pouquinho, quer dizer, na verdade eu vou deixar por sua conta, então fique bem à vontade comigo. Que responsabilidade, vocês estão vendo, né? Eu tô aqui encurralada, gente, vamos lá. Sim, vamos lá. Separei aqui algumas perguntinhas para fazer pro Richard, que a gente vê que tem bastante dúvidas, né? E também ele vai trazer um pouco mais esse lado por trás, assim, da empresa, trazer mais o lado empreendedor. Então já separa papel e caneta aí, que vai ser um podcast incrível, tenho certeza. Então, falando para vocês que hoje receberemos esse convidado que une visão analítica, empreendedorismo e propósito. Ele é o CEO de uma das maiores marcas de dermocosméticos do Brasil, apaixonados por dados, tecnologia e educação. É verdade. Richard, para começar, conta pra gente um pouco da tua trajetória, porque você já dizia que queria ser programador lá na 8ª série. Como que foi o caminho até liderar uma marca referência no mercado estético? Vocês estão sabendo bastante, isso é verdade. Desde a 8ª série eu queria mexer com programas, com programação. A gente não tinha essa visão do que se tornaria. Hoje é muito fácil ver o quanto a tecnologia evoluiu, o quanto a gente foi para frente, mas há alguns aninhos atrás não era tão claro assim. E eu tinha uma visão um pouco deturpada das coisas, para ser bem sincero, porque eu falava, nossa, mexer com gente é tão difícil, eu vou mexer com máquinas que vai ser muito fácil. Só que durante a minha trajetória eu percebi que tem muito, por mais que tu programe, tu tá programando para alguém. E computador tem muito mais a ver com a gente, com os humanos, do que com a programação. Por exemplo, o pessoal fala muito, não, que a IA vai substituir os humanos, não sei o quê. Eu acredito que a IA vai substituir trabalhos muito repetitivos e muito chatos de serem criados e vai dar a possibilidade da gente ser cada vez mais humana. Então, realmente tinha uma visão meio... Achava que não, vou ficar programando uma salinha escura, só que a minha trajetória foi totalmente diferente. E hoje eu acho incrível estar na frente de uma marca extremamente humana, extremamente conectada com as pessoas. E aí a tecnologia só traz mais essa conexão, ela nos permite conectar cada vez mais. E tu trouxe esse teu lado mais analítico, né, de inovação, estratégia, marketing para a Tulípia, né? Você sempre costuma dizer, na verdade, que o que não se mede não se gerencia, é isso? Como que esse olhar mais analítico e orientado a dados vem contribuindo com a evolução da Tulípia? É uma boa pergunta. Primeiro, eu sempre uso essa frase do Peter Thiel, porque pensa o seguinte, tu quer melhorar o teu relacionamento com o teu cliente, mas baseado em quê? É muito difícil a gente se lembrar de tudo que acontece numa empresa, principalmente quando ela vai crescendo. No início é mais fácil porque a gente tem muita proximidade com os clientes, mas depois que a gente vai se afastando, você vai ter colaboradores, esses colaboradores vão falando com os clientes, você vai perdendo informação. Então eu acho que para tornar uma empresa mais conectada, mais próxima, entender, eu vou crescer baseado em quê? Se eu não tenho dados, o que eu estou entendendo, o que eu estou vendo, como que eu melhoro ou sei que estou piorando ali? Só vou conseguir isso através de uma análise até meio que minuciosa das coisas. Só que eu vejo que as esteticistas têm muita dificuldade com isso, de entender isso. Porque, primeiro, elas não dão valor a um programa. Normalmente elas vão querer, muitas ainda querem fazer no papelzinho ali, etc. Isso é um pouco complicado porque é difícil eu processar toda essa informação. Eu acredito que o feeling do empresário, do empreendedor, ele é muito importante, mas somente por feeling eu acredito que as coisas não funcionam. Hoje as pessoas vão falar, não, mas um software, sei lá, 99, 129, a gente já vê esses preços funcionando muito bem em programas de RP, de relacionamento ou CRM. A pessoa fala, não, é caro, mas será que é caro mesmo? Quanto isso pode trazer de retorno? Porque caro quanto que ela está deixando em cima da mesa, né? Às vezes não Exatamente. investindo nisso. Exatamente.
Então, pra mim, caro não é igual, eu sempre falo na Tulipia, né? Tem gente que fala assim, ah, não, isso é caro, mas caro baseado em quê? Qual que é o retorno que você vai me trazer a partir dessa ação que você está trazendo? Então, caro pra mim é você deixar dinheiro na mesa, é você deixar dinheiro pro concorrente, inclusive, porque se você não tá atendendo bem seu cliente, se você não tá fazendo follow-up é o quê? Cara, o cliente faz 30 dias que não se comunica comigo. Como que você sabe que faz 30 dias? Se você tem uma ficha, você tem que olhar todas essas fichas para lembrar que faz 30 dias que você não conversa com ele. Então, tá, vamos dizer que, cara, um programa desse converte 30 clientes, 10 a 30 clientes ali por mês. Se uma limpeza de pele é R$300, 10 eu tô falando de 3 mil, 30 eu tô falando de 9 mil. O que é R$129,90? Uhum. Então essa seria a dica que você daria para elas, investir num CRM, então. Sim. Sair do papel, do Excel até mesmo. Com certeza. Igual, por exemplo, hoje a gente tem o Clinic Experts do Thiago. Cara, ele fez pensado na esteticista em todas as etapas, em toda a jornada da esteticista. E não é só a parte de relacionamento, mas é a parte de controle financeiro, é a parte de follow-up, é a parte de entender quanto que é o custo da sua limpeza de pele para você formar um preço. Sei lá. Sair do achismo, né? Exatamente, sair do achismo. É você entender de fato cada processo da sua empresa e colocar, não no papel, mas num sistema onde você possa ver a qualquer tempo. Você pode ver no seu celular, pode ver no seu computador, pode ver no seu tablet, onde você estiver. Então eu acho muito mais prático do que o próprio papel. O próprio papel pode ter uma chuva, desabar o teto e, sei lá, perder tudo. Até procurar, né? Porque, imagina, eu tenho 30 clientes aí novos todo mês. Sim. Como é que eu vou procurar no papel esses 30 clientes toda hora, sendo que ele só digita o nome dele, né? Realmente. Coloca ali um de 30 dias pra trás, ele te dá um relatório, né? Sim. Uma coisa bem mais organizada. Então a gente tenta medir tudo que é possível dentro da Tulip. Eu até brinco, né? Se a gente pudesse medir o momento que o cliente passou por alguma coisa na vida dele, alguma situação ali de, por exemplo, a gente dificilmente consegue entender quando uma esteticista acabou o produto dela. Por que a gente não consegue medir isso? Seria fácil se fosse para o público final, porque o público final normalmente vai ter uma frequência de uso muito semelhante um ao outro. Quando eu vou para esteticista, eu tenho que depender do quanto ela atende. Então tem uma esteticista que, sei lá, tem 10 atendimentos por dia usando aquele produto e uma que tem 2, 5, então isso varia muito. Então vê o quanto é importante, porque, por exemplo, se eu consigo entender quando o produto da esteticista vai acabar, eu consigo vender para ela naquele momento. Muitas vezes o cliente me liga com urgência e fala, nossa, meu produto acabou, eu esqueci. Imagina se eu pudesse avisar ele, o tanto que seria bom, ó, seu produto tá acabando, vem aqui que a gente vai vender para você e você não vai ter a preocupação de fazer as coisas com urgência. E até isso, né? O quanto a esteticista tá preparada para entender, nossa, meu produto tá acabando, eu preciso comprar antes, senão, se eu não tivesse produto, eu não vou vender. Sim. Eu não vou vender o meu tratamento, às vezes eu vou passar vergonha ali no cliente, que na hora de apertar o produto não vai ter mais nada ali. Então, assim, tudo acaba se medindo. Agora que tu falou em vendas, né? Puxando agora para esse lado, na tua visão, a venda é o ponto mais importante de uma empresa ou existe algo ainda mais essencial que sustenta o crescimento? Eu acho que não é o mais importante, porque para mim tudo trabalha em conjunto. Não adianta nada tu ter uma boa fachada e dentro de casa tudo bagunçado. Então, primeiro, eu acho que cada pessoa dentro da empresa é muito valiosa, desde a limpeza até o diretor mais alto, o diretor ou o conselho da empresa. Por quê? Imagina se a menina da limpeza não tá lá todo dia e seu cliente entra numa empresa bagunçada. Eu acho que assim, o primeiro contato que o cliente tem com a marca é o contato mais importante ali, que ela vai falar, nossa, olha que lugar organizado. Por exemplo, a estética tem que transmitir segurança. Se sua cliente chega no teu espaço tá bagunçado, aquele cliente possivelmente nunca mais vai voltar, porque ele vai falar, cara, tá tratando minha pele. Tá ali, às vezes, fazendo uma limpeza de pele mais profunda, onde eu vou usar algum equipamento. Então, imagina se não estiver limpo. Aí, tá bom.
além de vendas, tem relacionamento, que todo mundo esquece. Tem muita gente preocupada com vender e pouco preocupada com se relacionar. E se relacionar é igual a gente está fazendo aqui, é conversar. Uma vez, é até engraçado falar isso, eu falei para o vendedor, olha, liga para aquele cliente, relaciona. A primeira coisa que ela fala, olha, você está precisando de tal produto? Eu falei, não faz assim. Relacionamento. Exatamente. É perguntar se o cliente está bem, como é que está a pele dela, se ela está precisando de alguma coisa. Depois, no final, onde você vê que ela está interessada nos produtos, você vai vender. E aí a gente tem todas as áreas. Por exemplo, financeira. Você perguntou se vendas é o principal. Tá, e se eu não tiver um financeiro bem? Como que eu me promovo? Como eu vou estar bem até para... Cara, se eu estou muito preocupado com as contas, como que eu tô ali feliz, bem, etc. Porque a gente sabe o quanto é complicado hoje não estar bem financeiramente. Eu acho que assim, eu vejo muita empresa só preocupada com venda. Só que crescer faturamento é ego. Por que é ego? Porque é ver número na conta, mas e o quanto sai de sua conta? O quanto de dinheiro você perde? Então assim, é difícil falar, é marketing, é financeiro, é o quê? É um organismo vivo, é um organismo tudo junto ali. Se uma parte do teu organismo para de funcionar, tudo para. E até mesmo sair da inércia, né? Porque muita gente está no início ainda da estética. E como é que no início a pessoa vai pensar em vendas, né? Eu penso por esse lado, por exemplo. Eu já estive no começo e no início, como é que eu iria pensar em venda se eu não tinha cliente nenhum? Sim. Né? Claro que é um ponto muito Sim, importante, é uma vertente muito importante, mas talvez não o principal, né? A Tulipia, a gente sabe que ela passou por um reposicionamento forte, né, nesses últimos anos. Como que a tua bagagem com tecnologia e marketing influenciou nesse processo? Posicionamento, branding é como as pessoas enxergam você. E muitas vezes a gente tenta criar um personagem muito distante daquilo que a gente é. É meio que, cara, deixa eu fingir que eu sou uma coisa porque agora é legal ser descontraído. É moda ser descontraído. E aí você se perde muito, porque primeiro, quem vai estar sempre conversando com o cliente ali na frente? Você. Você, exatamente. E aí o cliente vê um personagem muitas vezes no marketing, na rede social, na marca, e aí a pessoa se perde muito nisso. A Tulipia, ela sempre foi muito fiel aos seus valores, muito fiel. E aí, o que a gente fez? A gente pegou, cara, como que a gente consegue transmitir isso cada vez mais próximo? Como que a gente pega tudo isso? Porque assim, a Tulipia surgiu há 25 anos atrás. Acho que fazia uns 10 anos que não fazia um reposicionamento. E eu falei, cara, como que a gente traz a parte tecnológica principalmente? Porque assim, há 8 anos atrás a Tulipia não era nada tecnológica. Até porque tecnologia quase não se falava. Então como que a gente traz isso? Então hoje, se você visitar o showroom da Tulipia, tu vai ver, por exemplo, uma parte mais orgânica, mais natureza, que tem muito a ver com minha mãe. E a parte de tecnologia que veio depois da sucessão que aconteceu com ela. Sucessão, para quem não sabe, é quando a fundadora passa a empresa para outros responsáveis. A empresa também não pode ficar para trás. Então, assim, é bom a gente sempre estar olhando. Cara, minha marca hoje comunica com quem eu sou hoje, se comunica com o meu cliente hoje, porque o cliente ele vai mudando aos poucos com o passar do tempo. E eu vejo que essas coisas foram mudando bastante. E às vezes construir uma pessoa que tu não é se perde, né? Porque a gente tenta ser assim no Instagram, ser uma pessoa muito comunicativa, aí já logo para, já logo some, daí Sim. A pessoa que se conectou com aquele lado ali nunca vai conhecer aquele lado. Eu acho que cada vez mais ser fiel a quem a gente é. E eu acho que é aí mesmo que a gente consegue trazer um diferencial. Porque às vezes a gente tem um lado um pouco mais... Tem gente que é muito amorosa, que é muito do toque, já recebe, já abraça Sim. o cliente. Tem gente que já não é assim e tem gente que prefere, né? Então eu acho que no diferencial delas é que elas conseguem realmente se destacar, né? Realmente. E eu acho que assim, tem gente que fala assim, não, eu sou muito carinhoso. Vai ter cliente carinhoso. Eu sou muito distante, vai ter cliente pra pessoa que é mais distante. Então, acho que assim, a gente tem que ser autêntico. Acho que a autenticidade é o que muda tudo. Por exemplo, eu vejo muitos esteticistas usando a mesma logo. Pra quê? Cara, o que você gosta de verdade? Não é o que o outro gosta. O que te transmite?
Ah, não, é porque eu acho bonito. Até cara, o mesmo estilo beleza. de roupa, né? É. Até o mesmo estilo de... Parece que sempre andam muito igual. Antes era muito blazer. É muito Sim. bonito, de fato. Mas às vezes a pessoa nem é assim. Uhum. Igual, por exemplo, a gente tá usando bege agora na marca, né? Que é a cor da marca institucional. Antes da gente usar, a gente pensou, por que não rosa, por que não vermelho, por que não azul, que é o que todo mundo tá acostumado. E aí a gente fala, nossa, bege não é uma cor tão feminina. A gente falou, cara, mas traz a essência da marca, então vamos usar e vamos ver, sabe? E assim, pra mim a Tulipia tá ficando com uma consistência de identidade visual muito bonita, um diferencial muito grande, tá uma coisa delicada, que é o que a Tulipia transmite. Então assim, o bege não é cor da mulher, da esteticista e etc. Mas por que a gente não pode fazer a tendência? Eu acho que assim, e assim, por mais que a gente fale que não é, esse ano eu andei aqui pela feira e a gente vê uniformes beges, maca bege, então assim, às vezes é momento de ousar, sabe? Ninguém tá fazendo isso. Se isso tem a ver contigo, tenta. Eu acho que assim, algumas coisas não vai matar o teu negócio. E puxando então já um pouco mais pra tendência, que tu falou agora do bege, que antes não tinha, que agora tu vê. Deixa de ser uma tendência, né? Você sempre apostou em inovação, inclusive com vendas digitais, muito antes de se tornar tendência. Sim. Como que foi ser pioneiro no e-commerce de dermocosmético? Acho que pra mim isso já era natural, sabe? Pra mim, assim, a gente tem que sempre ver sinais. Às vezes a gente fala assim, não, isso aqui não vai acontecer nada, não vai mudar nada, etc. Mas, por exemplo, as pessoas estão usando muito computador, estão usando muito smartphone, peraí, então o mundo está se digitalizando. Não, mas se eu fazer agora, ninguém vai comprar. Mas negócio é longo prazo, não é a curto prazo. Não é porque você fala assim, isso não vai dar dinheiro agora que você não vai apostar. Por exemplo, a gente fez um produto labial há muitos anos atrás. Sei lá, 6 anos atrás. A gente vê labial hoje em alta. Então, por que não? A gente tem a face da pessoa. Na face a gente tem os lábios. Por que as pessoas um dia não vão tratar os lábios? Não tem sentido. Mas é só a pele? Então, peraí. Então, são sinais que a gente vê. E de onde a gente vê esses sinais? Do próprio cliente. E aí que é importante. Se tu se relaciona ao seu cliente, se você começa a guardar isso como dado, tu vê lá que o teu cliente está sempre dizendo a mesma coisa. Por que você não faz uma agenda online, por exemplo? Aí passou um tempo, o outro cliente diz. Aí você vai pegando esse volume de dados e vai entendendo que, a esteticista que não tiver uma agenda online está dificultando o trabalho, está criando um obstáculo ali. Então, muitas vezes, o próprio cliente faz. A gente também tem relatórios de empresas, ou na própria internet mesmo, porque se a gente for falar de empresas que vendem relatório, é muito caro. Mas a própria internet dita tendência, então a gente vai enxergando esses sinais aos poucos. Isso vem muito da minha bagagem de análise de dados, porque tudo que a gente faz lá, a gente estuda quem é o nosso cliente, o que a internet está falando, a gente assina a WGSN lá que também dita tendência. Então a gente vai entendendo tudo, unificando e vendo o que faz sentido pra gente, porque também não é só ver tendência, porque senão cada hora você está indo para um lugar. Para um lugar diferente, né? Exatamente. É importante também de ter uma escuta ativa, né? Exatamente. De ter sempre ali. A gente fala muito escuta ativa na hora da avaliação, quando chega um cliente, a gente escutar tudo que ele quer resolver, né? Alinhar expectativas, mas também tem a escuta ativa também do outro lado, né? Desse lado mais empreendedor, como você está trazendo pra gente. Continuando falando em inovação, a Tulipia lançou recentemente o Essence Cleansing Oil, que eu inclusive tô louca pra provar. Que já está chamando atenção aí nas clínicas, eu tô vendo bombar, inclusive no Instagram já, muita gente publicando ele, inclusive tá lindo, gente. Sim. Tá uma coisa assim meio tutti-frutti, assim, bem legal. A embalagem, no caso. Uma identidade bem bacana. Muito legal. Achei que combinou muito, assim, o Cleansing Oil, a embalagem, sim, assim. Exatamente. Tipo, lembra muito, assim. E a gente sabe que a limpeza de pele é o primeiro passo de qualquer protocolo. Não só da limpeza de pele. Sim. Mas o que esse produto tem de diferente e por que ele se conecta tanto com a proposta da Tulipia de unir ciência, sensorialidade e resultado? Vamos lá. Novamente, a gente vai vendo tendências. As esteticistas
usam normalmente leite de limpeza ou sabonete para limpeza de pele e não existem quase nenhuma soluções na área da estética com cleansing oil. O que acontece? Novamente, a gente vai enxergar a jornada do profissional da estética com o cliente dela. Muitas esteticistas recebem clientes com maquiagem. E muitas vezes o sabonete ou o leite de limpeza vai ter uma dificuldade muito grande de remover isso aí. Então, por que não lançar um cleansing oil? E aí a gente fez muito teste, porque assim, a limpeza de pele ela precisa ser rápida. E ela precisa ser rápida porque a esteticista cobra pela hora dela. E o mercado dita preço também. Então, por exemplo, se ela demorar 1h30, ela não vai poder aumentar muito o valor dela ali, porque senão o mercado ela não absorve o mercado vai procurar alguém que vende mais barato. Então, para facilitar a vida da esteticista, a gente criou um cleansing oil que remove o mais rápido possível a maquiagem dessa cliente. E aí o sensorial faz parte da marca. Então todo produto que a gente vai criar, a gente pensa, cara, qual que é o sensorial? Porque se a pessoa usa o cleansing oil e sente o incômodo, a pele oleosa ali, tem gente que fala, não, a pele tá com sebo. A gente não quer provocar isso na cliente. Então a gente pensa no sensorial ali, que é o cheiro, que é o que ela sente na pele dela. Depois que remove o produto, como que ela vai sentir isso na pele dela? E aí a gente pensa, primeiro, qual que é o resultado que esse produto traz de acordo com a ação dela, depois em sensorial e na facilidade do profissional da estética, sempre pensando no custo-benefício. Então a Tulipia não pensa, esse produto é muito bom, quero lucrar muito. Eu acho que assim, a gente está vivendo um mercado muito complicado para criar preços exorbitantes de um produto. Então, qual que é o custo-benefício desse produto? Não vai ser o produto mais barato, não vai ser o produto mais caro, mas a gente vai trazer o custo-benefício. Cara, o que tem nesse produto, qual que é o custo dele e qual que é o preço final, o mais ótimo possível para que ela compre ali. Então é pensado em tudo. Tu acha que esse teu olhar global que tu acabou de falar vem do teu lado de analista de dados? Sim. Vem? Acredito que sim, mas a gente também... Eu não posso colocar todo o crédito para mim, porque eu tenho um time incrível dentro da Tulipia, então a gente tem um time de vendas que ouve o nosso cliente, a gente tem um diretor de vendas que absorve tudo isso, a gente tem nosso diretor de marketing, eu tenho diretor de eventos, então tudo isso que acontece em volta a gente vai ouvindo os sinais e aí que vem para a diretoria, para que a diretoria tome decisões em relação a isso. Então pegar esse crédito só para mim. E assim... Mas eu acho que isso também vem de uma cultura bem definida, exatamente, isso é. E assim, é difícil, por exemplo, como que eu levo uma cultura analítica para uma empresa? Ser analítica é complicado. Primeiro que a maioria dos brasileiros fala, nossa, eu odeio matemática. Já começou dificultando por aí. Já começou errado. Não preciso de números, eu sou melhor que relacionamento. Mas, cara, para tudo isso você precisa. Então, primeiro, a gente precisa tirar esse ranço da matemática, dos números, porque é muito importante para o nosso dia a dia. E aí a gente vai trabalhando aos poucos com esse colaborador, com essa pessoa, mostrando, cara, olha que legal ver isso aqui, olha, não precisa ser só, não tem que ser só bonito, tem que ser bonito, funcional e tem que trazer resultado. Agora, fugindo um pouco do assunto, né, vamos mudar aqui. Durante a pandemia, vocês criaram a Tulipia Academy, né? Já tem mais de 40 mil inscritos. Exatamente. Qual que foi o propósito dessa iniciativa e como que ela impacta hoje no mercado? Essa pergunta até me comove um pouco, num podcast até chorei por causa disso, porque assim, novamente, a gente ouviu os nossos clientes. No primeiro Steadcar que a gente participou com o pré-congresso, a gente viu a dificuldade que o nosso cliente tem de se locomover e vir para São Paulo, por exemplo, porque nem todo mundo mora aqui. Então tem gente do Nordeste, de Sul, Floripa. tem de Goiás, de Goiânia. E aí, naquela época, a gente quase não se via cursos online. E aí a pessoa falava, nossa, para eu aprender, eu preciso me locomover de São Paulo e eu não tenho dinheiro, por exemplo, para me alimentar aqui. E nessa época a gente fez até algumas ativações com pipoca, etc.
E aí a cliente falou, nossa, a única coisa que eu pude comer é uma pipoca aqui no evento. E isso me deixou muito emocionado. E eu falei, por que a gente não retribui isso para o nosso cliente? Por que a gente, com parte do nosso lucro, a gente não pode absorver isso e investir numa plataforma, investir com um profissional? Porque toda essa contratação que a gente faz para estar ali no Academy não tem um custo barato. Porque a gente, por exemplo, tem muita gente que vem de muitos palestrantes que estão em outras regiões, a gente leva para Goiânia, tem hotel, tem o custo com todo o custo com ele, mas a gente faz isso porque é uma retribuição com o nosso cliente. Parte daquele lucro merece a atenção desse cliente. Então, a plataforma é totalmente gratuita, a gente tenta fazer os melhores cursos, trazer os melhores profissionais, porque um dia a gente ouviu esse cliente lá atrás para que ele pudesse ter esse curso. Hoje a realidade é um pouco diferente, hoje você consegue acessar diversos cursos online, mas naquela época não tinha. E a vantagem do nosso é que ele é totalmente gratuito. Então, você pode acessar lá, você vai fazer o seu login, você precisa enviar seu certificado de esteticista, porque muitos produtos não podem ser usados pelo cliente final, então ela vai subir esse certificado e vai ter o acesso ali quando ela quiser gratuitamente. Eu já olhei, só não me inscrevi ainda, mas vou me inscrever. É só para quem já é formada ou para quem é estudante? Estudante, quem está formado. Estudante? Exatamente. Então eu posso. Pode E você também pode. Então a Tulipa vem investindo muito então em educação e experiência do cliente, né? Como tu acabou mesmo de comentar. Mesmo no mercado tão competitivo, né? Competitivo. Como a gente pode observar aqui nessa feira. Na tua visão, como que a diferenciação se constrói além do produto? Eu acho que assim, muita gente acha que inovação, diferenciação está no produto, mas a diferenciação está em você. Acho que, como eu disse, a gente precisa ser autêntico. Hoje é muito difícil ser autêntico, muito difícil. Eu estava até falando com o meu marketing, né? Você pega uma propaganda de caminhonete, todas elas vão estar em cima de uma montanha, de algum morro, cheia de barra. Como que a empresa faz para ser autêntica? E é difícil, porque é dessa forma que a gente acostuma ver a caminhonete. Então é difícil ser autêntico, mas como você consegue trazer você cada vez mais para o seu negócio? Porque cada pessoa é única. Então, por exemplo, quando a gente fala de educação, é uma coisa que vem muito da gente. Eu aprendi com educação, eu estudo todos os dias, eu faço curso, leio livros, então, cara, por que não levar isso para dentro da Tulipa? Inovação, tem muito a ver com tecnologia. Então, a mesma coisa, então são partes de você que você consegue trazer. Então, eu vou trazer um produto, então o produto precisa ser tecnológico. Nesse produto precisa ter o quê? Eu preciso levar educação a partir dele, então, vamos fazer um curso com ele. A gente preza por resultado, então como que eu trago um produto que não é só sensorial, que não é só bonitinho, mas que também vai trazer resultado ali. Então, é você pegar partes de você e como que você leva isso para a marca. E como você pensa diferente, tá? Às vezes a gente começa a ver muita rede social e ver tudo igual, e a gente tende a ser igual a todo mundo. Então, às vezes é você, sei lá, sair de casa, fazer uma caminhada e ver o mundo para ver como o mundo é diferente, em vez de estar copiando todo mundo ali para você trazer algo seu. Que legal esse ponto de vista aí. Porque a gente, infelizmente, ainda tem muita gente que se prende no mesmo, né? Sim. Quer sempre ser a mesma coisa, porque é o que tá na moda, é o que tá trendando. Tá em trend, fazer dancinha pra engajar. E às vezes se perde isso, né? Se tu quer, por exemplo, ser uma profissional hoje que se destaque, que tem autoridade, cara, tu vai fazer dancinha? Sim. No TikTok, enfim, independente da rede, acho que se perde um pouco, né? E assim, por exemplo, vamos falar a gente falou um pouco de lábios aí. Por que eu não posso ser um especialista só em lábios? Por que eu preciso fazer limpeza de pele? Por que você não vira a maior autoridade em lábios do Brasil? Sim. Porque é difícil. Claro, tudo é difícil, nada é fácil. Então, por que não? Se tua identidade ali, se você tem esse prazer de cuidar de lábios, esse cuidado que às vezes você já tem dentro de casa, por que não? Entendeu? A gente, porque o nicho é muito pequeno.
Mas, pô, a gente vê hoje muitas profissionais, por exemplo, em sobrancelhas, etc. Cara, se destaca pra caramba. Então, por que que... Ah, eu quero ser a melhor em lipedema. Então, faça de tudo para ser mais leve a sua identidade única. Você não vai copiar. Ah, quem que é a melhor pessoa em lipedema? Eu quero fazer tudo que ela faz. Eu vou fazer exatamente no curso como ela explica. Meu... Tu tem tua prática clínica ali todos os dias, tu sabe o que funciona e o que não funciona. Por que que você tem que copiar? Às vezes a gente tem um olhar clínico diferente também. Exatamente. Tem vezes que tem profissionais, comigo acontece isso, com muita gente, tenho certeza que acontece, que vê um procedimento de uma forma diferente. Tem gente que faria essa associação, tem gente que não faria. Tem gente que usaria esse equipamento para determinada disfunção. Talvez eu não usaria. E aí é o diferencial, né? Exatamente. Porque, eu posso pensar dessa forma e você ser meu aluno e concordar com isso. Então tu vai fazer o curso comigo porque tu concordou com o meu olhar clínico, né? Agora, não sei, a outra pessoa fala de outro jeito diferente do meu. Tem gente que vai concordar com o ponto de vista dela, com o olhar clínico dela. Eu acho que é aí também que cria, né? Porque não é à toa que existem tantos professores na área, muitos falando muitas vezes da mesma coisa, e ainda, esses muitos ainda têm muitos alunos. Porque tem mercado, existe mercado, né? Existe mercado para tudo. Acho que assim, o Brasil tem muita demanda, é um país que cresce muito em estética. Tem gente que ainda fala, nossa, a estética tá diminuindo. Eu não acredito nisso, ainda tem muita solução, tem muita coisa por fazer, então fiquem despreocupadas. A gente sabe, né, como tu já falou mesmo, que a Tulípia nasceu da união entre a tua mãe e a tua avó. Exatamente. Né? Como que é dar continuidade a esse legado familiar e ao mesmo tempo imprimir tua identidade como líder? Responsabilidade muito, muito grande. Primeiro que é um negócio vindo de mulheres, feito para mulheres. E hoje são 2 homens assumindo esse cargo. E eu acho que assim, a maioria das pessoas, quando faz sucessão, querem tirar a identidade do fundador. Isso eu acho extremamente errado, porque primeiro... As pessoas conheceram a marca, se tornaram clientes pelo que a marca é, não pelo que a marca vai se tornar. Então, primeiro, eu acho que a regra de sucesso para a sucessão é você manter aquilo que foi criado pelos fundadores e dar aquele toquinho a mais, aquele tempero a mais daquilo que você é. É como você soma, não é? Não é tirar para te entrar, tirar né? para somar ali. Então, acho que você tem como... manter aquilo que existe e somando aquilo que você é. Então a gente faz muito disso dentro da Tulípia. Então assim, primeiro a gente tem um orgulho muito grande, tanto da minha mãe quanto minha avó, e é manter o legado delas. O segredo da Tulípia é como a gente mantém esse legado. Então você vai ver uma empresa muito familiar ali dentro, mas é familiar sem ser bagunçada, porque quando as pessoas ouvem, não, é familiar, é bagunçado. Não precisa ser. Inclusive as maiores empresas do Brasil são familiares. Então, por que as pessoas entenderam que ser familiar é ruim? Pelo contrário, eu acho que assim, cara, como que tu evolui ali como família? Como você cria regras dentro da empresa que não vai atrapalhar também a tua parte pessoal? Então, minha mãe é minha mãe, a fundadora é a fundadora. E é difícil separar isso. Meu irmão é meu irmão e também é meu sócio ali. Mas eu acho que é saber separar isso, é criar principalmente regras muito claras. Olha, eu trabalho com isso, você trabalha com essa parte, teu voto aqui vale tanto, a gente tem conselho lá dentro, então não é só sobre como os sócios acreditam, mas sim como todo conselho acredita. E é difícil criar essa maturidade, mas eu acho que com o tempo ela vai se criando. Etc. E é necessária, né? Sim. Legal. Agora um momento leve, porque vamos já lá. estamos na reta final já. Conta pra gente, com tanto dermo à disposição, como que é a tua rotina de skincare? Conta pra gente. Vamos lá, pra ser sincero, não é das mais legais, não. Não te desperta? Eu acho que eu preciso criar esse olhar mais pra dentro. Testo muitos produtos, mas usar no dia a dia ali, eu confesso tu não tem esse hábito. que não tenho muito hábito, não. Meu irmão, que é meu sócio, tem um hábito maior. Mas tem algum produto teu que é um queridinho, assim? Tem o protetor solar, porque eu faço um esporte chamado wakeboard, que é no sol, então... Eu faço também. Que legal.
E aí ele é essencial. Aham. A gente sabe o quanto o sol pode ser prejudicial para a pele, aí, então é essencial, né? Agora a gente tem um quadro, Richard, chamado Ping Pong Estético, Vamos lá. onde eu faço umas perguntas e tu tem que me responder com a primeira coisa que vir na sua cabeça. Tá ok. Tá beleza? Vamos lá então. Um produto de skincare que tu não vive sem. Protetor solar por causa do wakeboard. Se não tivesse na estética, estaria fazendo o quê? Possivelmente algo com tecnologia, porque eu amo tecnologia, então estaria com algum empreendimento aí em sistema, alguma coisa do tipo. Já é algo que eu faço na Tulip também, então pra mim é tranquilo. Livro ou autor que te inspira? Não é bem um autor, mas Steve Jobs, sou muito fã. Tem uma tatuagem dele, ele acredita muito em inovação, em descomplicar aquilo que é difícil, então Steve Jobs. Um hábito que te ajuda a manter o foco? Leitura e estudo. Eu acho que se você quer ser diferente, você precisa sempre estar lendo e estudando, porque senão você cai na mesmice. Frase ou mantra que te guia nos negócios? Otimização. Eu acredito que muita gente cresce e não pensa em otimizar. Então, crescer por crescer custa muito caro. Se você pensa sempre em fazer o seu melhor, mais rápido e mais fácil. Tens uma mensagem final, assim, pra deixar para os profissionais que estão vendo esse podcast agora? Gente, vamos lá. Eu acho que deu para entender muito o recado. Eu acredito que, primeiro, traga a tua essência no teu negócio, seja autêntico, estude, leia sempre os teus dados e dê um jeito de manter os teus dados em algum lugar, de preferência na nuvem, que nunca vai se perder. E eu acho que é isso. Gente, ele acorda todos os dias e vai olhar os dados. É sério isso? É sério isso. É bem sério. Por exemplo, aqui na feira a gente tem um sistema, um dashboard, que a gente vê minuto a minuto. Quer dizer, na verdade, não minuto a minuto, segundo a segundo o que está acontecendo. Meu Deus do céu, é muito dado mesmo. Mas que bom. Richard, muito obrigada, tá, por essa conversa muito rica. Tenho certeza que quem assistiu esse podcast até o final saiu aí com vários insights legais para começar a aplicar na sua prática clínica. E muito obrigada também pelo seu tempo, que a gente sabe que é bem corrido, feira corrida. Mas muito obrigada mesmo por compartilhar um pouquinho do teu conhecimento com a gente. Muito obrigado, pessoal. Se inscreve no nosso canal para ficar por dentro de todos os episódios futuros. E é isso, esse foi mais um episódio do Estética em Alta Frequência, nosso podcast da HTM com a Tulip. Obrigado, tchau, pessoal. gente. Tchau, até tchau. mais.